Olá, pessoal. Nós vamos hoje falar a respeito dos artrópodes. Como vocês estão vendo, os artrópodes são aqueles animais invertebrados que apresentam características próprias, como principalmente a presença de patas, de pés, né? E todos os invertebrados que tiverem, no caso, pés articulados, são chamados de artrópodes. Isso não tem nenhuma exceção. Todos que tiverem pés articulados são chamados de artrópodes. Os artrópodes, eles se dividem em 5 grupos. Nós vamos começar hoje com grupos dos insetos, tá? Então, observe na figura que você vê, no caso, vários insetos, no caso aí, besouros, algumas vespas, e eles são dotados, além de patas, de antenas e também alguns de asas. Isso vai depender, no caso, de sua ordem, se são himenópteros, dípteros, etc. Então, o que importa para a gente é exatamente saber a respeito da importância dos insetos na natureza. Mas é importante também a gente saber o seguinte: como eu estava falando antes, a presença de asas para que eles se locomovam. Lembre-se que, como principal características, esses animais eles precisam se locomover rapidamente. Essa locomoção ajuda tanto na busca do alimento, como também na proteção deles, né? Na verdade, eles utilizam essa movimentação, ou seja, a locomoção, para buscar alimento, se proteger e, é claro, se reproduzir, que são as 3 principais funções dos seres vivos na natureza, né? E como características, apresentam, no caso, estruturas extremas, ou que vivem na extremidade, que são chamados os seus apêndices. Então, nós temos, no caso, os insetos com um par de antenas. Essas antenas, ela têm função de, no caso, perceber o cheiro do alimento ou de alguma coisa que esteja próximo a eles. As patas apresentam, no caso, uns peluzinhos que servem para sentir o sabor do alimento. E na parte posterior, ou seja, na cauda, eles vão apresentar, no caso, algumas vibriças que servem para ele sentir, no caso, a pressão, ou seja, quando passar algum animal perto dele, ele vai perceber a presença de um outro animal que esteja por perto, que possa ser um agressor, ou uma fêmea, ou um macho, certo? Ou mesmo um alimento que esteja próximo a ele. No caso, alguns insetos são predadores. Bom, observamos aqui, agora, nesse momento, a presença de 3 partes fundamentais no corpo dos insetos. Eles vão apresentar uma cabeça com um par de antenas, ou seja, 2 antenas, o tórax, pelo qual saem, no caso, as patas, no caso são 6 pés, daí eles chamam de hexápodes, e o abdômen. O abdômen é onde estão presentes, no caso, os órgãos que necessariamente fazem com que esse animal sobreviva, né? Como é o caso de um coração, de vários corações, de um cordão nervoso pelo qual eles têm movimentação e outras coisas mais, e também a traqueia, pelo qual vai ser utilizado para a entrada de ar. Eles, no caso, existem vários orifícios espalhados pelo corpo, pelo qual o ar entra, e daí eles conseguem respirar, certo? É por isso que se diz que os artrópodes têm respiração traqueal, pelo menos os insetos têm respiração traqueal. Depois vamos observar, no caso, outros seres de outros grupos, no caso, certo? São animais terrestres, não existe assim um inseto para dizer que ele é aquático. E pode ser que alguns vivam dentro da água, mas eles precisam, na verdade, ter um contato direto com a atmosfera, tá? O aparelho bucal deles tem um tipo que são sugadores, o tipo são mastigatórios, tá? Os óleos são compostos, se diz que tem vários óleos nas 2 estruturas, pelo qual encontra-se os chamados óleos compostos, e o olho simples, na verdade, faz parte do olho composto, tá? No caso dos artrópodes, eles vão apresentar como característica um esqueleto externo. Esse esqueleto é feito de um material chamado de quitina, que é um polissacarídeo, certo? Essa quitina, no caso, ela tem uma alta densidade, ela se decompõe com facilidade, ela não se decompõe com facilidade. Depois, muitos animais utilizam de forma espetacular esse esqueleto para poder se proteger de quedas ou até mesmo de uma pisada de um outro ser que pisa nele, aí aquele esqueleto se quebra, né?
Como, por exemplo, quando você pisa numa barata, vamos supor, você sente que instalou alguma coisa. Pois é, você acabou de quebrar o esqueleto daquela barata. Se ela, por acaso, sobreviver àquela situação de pisada, ela correr para algum lugar que consiga se proteger, ela, com pouco tempo, ela vai se regenerar, um novo esqueleto irá se formar, e, digamos que ela tenha perdido um pé ou outro, num novo esqueleto vai formar, no caso, um outro pé, certo? Substituindo, no caso, aquele que foi perdido. Isso é uma forma pelo qual esses animais conseguem realmente se adaptar bem na natureza. Nós, animais vertebrados, o nosso esqueleto ele é interno, então nós dizemos que o nosso esqueleto é o tipo é, endoesqueleto, ou seja, o esqueleto dentro do corpo. Esses animais, no caso dos artrópodes, eles apresentam exoesqueleto, ou seja, esqueleto externo, certo? Em relação ao seu desenvolvimento, todos eles são formados a partir de ovos. O ovo, na verdade, pelo qual surge o animal, ele começa a se desenvolver. Tem animais que o ovo, no caso, forma um primeiro estágio chamado larval. Esse estágio da larva, ele se alimenta de maneira rápida, de forma que eles precisa de um máximo nutriente possível, porque depois que ele for passar para o estado adulto, através da metamorfose, eles vão precisar de muita energia para que aconteça isso, tá? Então, depois que ele passa para o estágio adulto, aí ele consegue, no caso, através de suas asas, e buscar um parceiro ou parceira para poder se reproduzir, tá? Muitos deles deixam até de comer depois que passa para a fase adulta, como é o caso de algumas borboletas, certo? No caso do gafanhoto, o gafanhoto, na verdade, ele não tem uma metamorfose completa, como é o caso da borboleta. O gafanhoto, ele se move, no caso, se modifica pouco, de maneira que eles vão crescendo, eles vão apenas trocando de esqueleto, para poder, no caso, chegar até a fase adulta, certo? A importância desses insetos na natureza. Bom, a princípio, antes de falar dos insetos polinizadores, eu posso destacar que os insetos, eles têm uma função importante na natureza, porque eles servem na cadeia alimentar tanto como alimento, como também controladores de praga. Então, tem inseto, como é o caso da joaninha, por incrível que pareça, a joaninha, ela utiliza os seus poderes para poder, no caso, matar outros insetos, como é o caso dos pulgões, tá? Então, elas conseguem controlar a população de pulgões. Já a joaninha serve de alimentos para outros animais. Por exemplo, uma lagartixa, se vir por acaso um pulgão, vai lá e, ou aliás, uma joaninha vai lá e come aquela joaninha, tá? Então, ela serve para controlar pragas e também serve como alimentos para outros seres. No caso das abelhas, elas são animais invertebrados do tipo insetos polinizadores. O que quer dizer isso? Elas auxiliam, no caso, na fecundação do grão de pólen com óvulo, que acontece na flor. A gente pode dizer que uma flor, ela é um receptáculo pelo qual vai acontecer a fecundação e a formação de um fruto, consequentemente, das sementes, tá? Porém, nada disso poderia acontecer se não fossem os animais, ou seja, os insetos polinizadores, tá? Que algumas flores dependem demais, como é o caso do mangangava, que é aquele besouro preto que o povo conhece como cavalo do cão, que ela serve para polinizar as flores dos pés de maracujá, certo? Ou seja, supõe-se que se os mangangavas desaparecer da terra, com pouco tempo vamos deixar de ter maracujá nas feiras e também em nossas casas. Também existe uma fase econômica a produção de mel, né, que eu não falei, mas é importante falar sobre isso, e também o bicho da seda. Os chineses já há muito tempo, e também ninguém sabe se foram os indianos, eles conseguiram desenvolver a técnica de retirar as sedas, pelo qual o bicho da seda chegava a produzir e fabricar tecidos altamente valorizados naquela época. Então, hoje em dia, no caso, até o Brasil já se torna um grande produtor de seda através da produção a partir do bicho da seda. Os insetos também podem transmitir doença. Eu coloquei aqui dois exemplos, no caso do barbeiro, o Triatoma infesta. Esse animal, ele consegue, no caso, inocular o seu bico, que é perfurante, na pele do ser humano, ou até mesmo de macacos, quando acontece na natureza, né? E eles conseguem, no caso, sugar o sangue desses animais.
Se ele tiver contaminado com o Trypanosoma cruzi, que é o protozoário pelo qual causa a doença de Chagas, aí ela poderá contaminar essa pessoa que foi sugado, que teve, no caso, seu sangue sugado pelo barbeiro. O Aedes aegypti, ele consegue realmente, além de transmitir a dengue, ele pode transmitir outras doenças, como a febre amarela, como também a chikungunya e a Guillain-Barré, certo? De maneira que pode, nesse caso, provocar um grande prejuízo para os seres humanos. Daí, a única forma da gente evitar que esses animais provoquem essa transmissão de doença é matando esses animais ou evitando que eles se reproduzam, certo? No caso do barbeiro, é só matando mesmo, que não tem outra forma não. Então, como fazer isso? Existem animais que são predadores naturais. A galinha mesmo, ela observa um inseto como esse, vai lá e come, tá? Ninguém vai criar dentro de casa lagartixa ou cobra ou sapo para poder comer, mas pode também utilizar esses animais como supostos controladores de praga. Geralmente, o barbeiro, eles crescem em regiões de mata, regiões de interior, assim, de fazenda, sítio, etc. No caso do Aedes aegypti, a forma pelo qual a gente conhece de evitar que ela se propague é através da retirada do berçário dele, que é a água limpa e parada, né? Água de chuva ou uma água assim que esteja parada por muito tempo, tá? Então, dessa forma, a gente pode evitar que esses mosquitos, eles prevaleçam e comecem a transmitir doenças em nosso meio. Alguns são parasitas, como é o caso do piolho, como é o caso da pulga, né? Pulga de gato. Essa pulga, no caso, ela pode também dar em ratos. E o xixi da pulga, ela pode até transmitir, no caso, doença, tá? Como a toxoplasmose e outras coisas mais que podem acontecer devido à presença desses pequenos parasitas. No caso do piolho, provoca a escabiose, que ela deixa a cabeça cheia de ferimentos, que se conhece vulgarmente como seborreia, tá? Então, para evitar isso, é claro, a pessoa deve ter uma higiene corporal bastante eficaz, tomando banho, lavando o cabelo, etc. Agora vamos falar sobre os aracnídeos. Quais são os aracnídeos? Aracnídeos são as aranhas, escorpiões, ácaros, carrapatos. Então, esses seres vão apresentar como diferença principal dos insetos a presença em vez de 6 patas, agora são 8 patas. A gente consegue contar nesse carrapato localizado na parte superior a presença dessas 8 patas. Também observa-se a ausência de antenas. Eles não têm antenas, mas já vão apresentar, no caso, um tipo assim, uns pedipalpos que serve para eles analisar o local pelo qual estão caminhando, né? Se desenvolvendo. Aqui nós temos a estrutura externa de uma aranha, por exemplo, e você vê, no caso, as quelíceras, pelo qual vão introduzir venenos, deixando bem claro que todas as aranhas são venenosas, porém o veneno delas provavelmente não faça efeito assim muito maléfico ao ser humano, a não ser que seja algumas espécies que existem por aí, como é o caso da aranha viúva negra, que pode até provocar um prejuízo maior. As aranhas têm 5 olhos, tá? Diferentemente dos insetos que só tem aqueles 2 conjuntos de olhos, né? Chamar de óleos compostos, mas a aranha, ela consegue, no caso, ser um animal predador, tá? Elas precisam se alimentar de outros animais, elas não são aqueles animais que se alimentam de seiva, nada disso. Elas precisam, no caso, comer outros animais. Chegam até as caranguejeiras, as aranhas maiores, a pegar pequenos ratos. O escorpião, ele é um animal venenoso. Ele contém, no caso, em seu pós-abdômen, um ferrão, que inocula no animal que ele quer se alimentar. Por exemplo, se o escorpião encontrar com uma barata, ou um grilo, ou um gafanhoto, ele consegue inocular o veneno, paralisando aquele animal, enquanto isso, com as suas patas, ele consegue cortar o animal em pedaços para poder se alimentar. Ao lado aqui, nós vemos um carrapato, certo? O carrapato já é um animal que tem uma reprodução bastante eficaz. Eles não precisam, a fêmea não precisa de macho para poder se reproduzir. Ela se reproduz por partenogênese, ou seja, se reproduz produzindo filhotes sem precisar de um macho. Só que os filhotes vão ser todas fêmeas, igual a ela. Tá? Para produzir um macho, ela vai ter que encontrar outro macho. Alguns são parasitas, como é o caso do carrapato, esse aí é o carrapato de cachorro, de gato também.
Existe o carrapato de boi, que é esse maior. Existe a sarna, que é um parasita bastante incômodo, porque eles entram embaixo da pele e começam a se alimentar da gordura que existe nas glândulas sebáceas, próximas às glândulas sudoríparas. Isso provoca uma coceira imensa. E tem o ácaro, aqueles que ficam no rosto, provocando espinhas, tá? Então, a melhor forma de evitar esses animais é através da educação corpórea, através da cuidado corporal, certo? A pessoa deve tomar banho, passar sabonete na pele, etc. Dessa maneira, a pessoa, no caso, ela consegue evitar que esses animais se proliferem no organismo. Agora vamos ao grupo dos crustáceos. O que são crustáceos? Crustáceos são animais que apresentam, no caso, um exoesqueleto mais resistente. Bom, pelo menos o caranguejo siri, tá? A lagosta vão apresentar um esqueleto calcáreo, pelo qual vai se proteger melhor. Já o camarão, se você observar, na hora que, por exemplo, se alguém for comer o camarão, se tira aquela casquinha do abdômen do camarão. Aquela casca também é feita de quitina, que é a mesma substância que é utilizada no esqueleto de baratas, esqueleto de escorpiões, é a mesma substância, tá? Eles são, como se disse, são primos dos escorpiões e das baratas. Aqui está o corpo dos crustáceos, né? O crustáceo, ele vai apresentar, na verdade, uma cabeça colada com o tórax, daí chamado de cefalotórax. Céfalo, porque a palavra céfalo significa cabeça, e tórax é o tronco do animal, então cefalotórax, e um abdômen. Esse abdômen, ele vai apresentar, no caso, as estruturas pelo qual esses animais precisam respirar. Então, como a maioria deles são animais aquáticos, a respiração não vai ser mais traqueal, vai ser, no caso, branquial, certo? E no caso do cefalotórax, vão sair 10 patas. Então, está aumentando, ó, insetos, 6 patas, aracnídeos, 8 patas, e os crustáceos, 10 patas. E em vez de um par de antenas, os crustáceos vão apresentar 2 pares de antenas, ou seja, eles vão apresentar 4 antenas, tá? E os animais noturnos vão apresentar uma antena maior, porque elas precisam, é como a bengala de uma pessoa com deficiência visual. Precisa de uma bengala maior, que era para poder, no caso, saber por onde está caminhando. E os diurnos vão apresentar as antenas menores, como é o caso dos caranguejos, que têm as antenas bem pequenininhas, tá? E esses animais, eles estão presentes no mar e no fundo do mar. Por quê? Na beira e no fundo do mar, porque eles se alimentam de outros animais mortos. Um peixe quando morre, ou mesmo se tiver alguma carcaça de algum ser morto no mar, quem vai ajudar na decomposição são os crustáceos. Então, os crustáceos são os verdadeiros urubus do mar, tá? E tem também crustáceos da terra. Esse aí, no caso, tem respiração traqueal, já que ele está na terra, né? Então, dessa forma, esse é o chamado de tatuzinho de jardim. Ele fica embaixo de tijolos, de pedras, em regiões onde tem uma umidade do próprio solo, né? Esses animais aí não são parasitas, nem tampouco provoca e nem transmite nenhuma doença. E agora vamos falar dos quilópodes e diplópodes. Então, quilópodes, você vai encontrar, por exemplo, as lacraias, ela tem que por nós aqui no Nordeste nós chamamos de piolho de cobra. A lacraia, ela apresenta, no caso, um corpo bastante longo, com vários segmentos. Cada segmento desse sai um par de patas. Todos eles têm patas, né? Daí para artrópodes. Eles têm um par de antenas. E esses quilópodes aí, eles são venenosos, como a gente está vendo. Bom, como vocês vão ver aqui, ó. Os quilópodes vão apresentar, no caso, no final do seu segmento, um par de ferrões que vão servir para inocular veneno numa presa que, por acaso, ele se encontrar. Geralmente, eles são encontrados ou enterrados na areia ou em esgotos. E, finalmente, os diplópodes. O que são diplópodes? Olha a palavra, diplo. Essa palavra diplo, ela sugere que seja duplo, ou seja, alguma coisa que tenha duplicidade, né? Diplopodes, a palavra podes significa pés. E se você observar no lado direito aí da tela, você vê que ele tem vários segmentos. E de cada segmento desse, surge 2 pares de patas. Eles também têm um par de antenas, tá? A diferença de diplópodes para quilópodes é exatamente essa. É que os quilópodes só têm um par de antena por segmento e os diplópodes têm 2 pares de antenas por segmento.
Então, é assim que a gente, no caso, consegue diferenciar os quilópodes dos diplópodes. Agora, eu vou dando encerramento a essa aula. Espero que vocês tenham realmente gostado, tá? E até uma próxima.